homem pode ser salvo da vida devassa ou da vida religiosa. É a mesma salvação. Eu vivi alguns anos da minha vida, muitos anos na verdade, dentro do ambiente eclesiástico, ouvindo a mensagem do Evangelho, ouvindo sobre a ressurreição juntamente com Cristo, mas eu ainda não compreendia de fato. Pensa, indo na igreja já fazia quase 20 anos, né? Ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra, mas aquilo para mim era assim, no automático. Eu era externamente uma pessoa digna, moralmente, mas espiritualmente completamente destituído da revelação de Deus. Quando eu nasci de novo, quando eu recebi a nova vida em Cristo, foi um misto de sentimentos. Até um dia que o Senhor ele usou pessoas, usou situações para que me revelasse a verdade, me levou ao arrependimento. E então eu percebi que a partir daquele dia o Senhor começou a, muito forte assim na minha vida, a tirar de mim o prazer no pecado, né? A tirar de mim a escravidão no pecado. E aí essa nova vida, esse novo coração, esse novo homem, né, por assim dizer, que quando a gente realmente nasce de novo, a gente começa a ter nojo daquilo que a gente era. Tristeza por descobrir verdadeiramente, de fato, quem eu era, uma pessoa perdida em delitos e pecados, né? Morto em delitos e pecados, como a Bíblia diz, mas ao mesmo tempo muito feliz, muito alegre, muito regozijante por descobrir que Jesus Cristo me amou da maneira que eu era. Que o Senhor me amou antes, né, de eu ser um novo homem, antes de eu me tornar de fato filho, eu era uma criatura. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E eu não seria capaz de dar o meu filho, os meus filhos, por ninguém, ainda que fosse a melhor pessoa do mundo. E aqui é onde o amor de Deus não pode ser comparado com nada neste mundo. Olá, que prazer, que alegria estarmos aqui juntos no nosso Café e Fé. E hoje estamos aqui acompanhados de irmãos queridos em Cristo para um momento especial. Nesse tempo de passagem de ano, a gente sempre ouve dizer que ano novo, vida nova. Mas será? Nós vamos trabalhar hoje sobre a nova vida, a vida nova em Cristo Jesus. Terei muito prazer de conversar com os meus irmãos. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Essa questão de ano novo, vida nova, é só uma repetição do ciclo da Terra. Mas existe uma realidade nova de fato. E nós encontramos a Bíblia falando disso. Que tal, Márcio, você lê 2 Coríntios capítulo 5, verso 17? Com o maior prazer, pastor. A palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que coisa mais extraordinária. Há uma feitura nova em Cristo. E ele diz, se alguém está Em Cristo. em Cristo, Em Cristo. é uma nova criação. Não é? Eu gosto muito dessa expressão do John Piper, um pregador americano que
tem sido uma inspiração para mim. Ele diz assim: a nossa união com Cristo é o fundamento de todas as bênçãos espirituais. Desde as da eternidade passada até a eternidade futura. Tudo está nele e ele faz novas todas as coisas. Existe um jargão popular, né, pastor, que diz que a vida nova se encontra na passagem do ano, né? Ano novo, vida nova. Só que, biblicamente, nós que cremos na palavra de Deus, nós entendemos que a vida nova é somente pela obra de Cristo Jesus naquela cruz. É lá que nós somos feitos, de fato, novas criaturas. Então, se as pessoas desejam, de fato, uma vida nova, uma vida regenerada, é somente pela obra de Cristo. É verdade, acho que o homem busca ser melhor, ser um homem novo, ser diferente esses ciclos, né? Ele cria esses ciclos para que ele possa falar, não, a partir de segunda-feira eu vou na academia. A partir do dia 1º de janeiro vai mudar. Eu vou parar de fazer isso, vou começar a fazer aquilo outro. Mas a gente sabe que quase sempre, se não sempre, essas promessas caem por terra porque nós sabemos que nós não conseguimos mudar nada na nossa vida, né? Afinal de contas, nós somos escravos do pecado. Nós somos uma raça caída. Nós trazemos um germe, um princípio que a Bíblia chama de pecado, que é uma rebeldia contra Deus. E enquanto não houver um milagre que é maior do que a criação do mundo, que é transformar esse ser egocêntrico, autossuficiente, onipotente, por meio de Cristo, não vai ter vida nova, nem que a vaca tussa. Verdade. Verdade. É preciso uma troca de coração. A palavra de Deus diz que nós nascemos com um coração de pedra, um coração egocentrado. A Bíblia diz que nosso ventre é o nosso Deus, nós nos consideramos a pessoa mais importante do mundo e daí decorrem todos os demais problemas. E lá na cruz de Cristo, pela sua graça, pela sua misericórdia, ele transformou, ele promoveu essa troca de coração, tirando de nós, como a palavra diz, o coração de pedra e colocando dentro de nós o coração de carne, dando vida espiritual a nós que estávamos mortos em delitos e pecado. Isso é transformação. Isso é a verdadeira regeneração, uma mudança que acontece de dentro para fora e dessa mudança fluem todas as mudanças que são necessárias, que a gente tanto espera na nossa vida. Não é? Eu entendo que o apóstolo Paulo, ele define o cristão como alguém que morreu para o pecado e vive agora para Deus em uma nova realidade por meio de Jesus Cristo. Não é por meio da igreja A, B, C, é por meio da pessoa de Jesus Cristo, onde ele desmancha, ele desconstrói o que nós herdamos de Adão e na ressurreição ele nos faz novas criaturas, não é? Tem um texto maravilhoso, não é, Fernando? Você podia dar uma olhada nele, que é Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, que para mim é a síntese da vida cristã. Vamos ler? Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Será que isso era só de Paulo? É meu também, pastor. É meu também. A gente fala aqui desse jargão do ano novo, né, onde as pessoas falam que agora vai vir uma vida nova e a vida nova vem somente, de fato, pela cruz. A gente vê essa realidade espiritual. Isso é mais um jargão que mostra a reciclagem do velho homem, a reforma do velho homem, a mistura do velho homem que quer melhorar as coisas, quer reformar, quer misturar. Só que com Deus não tem mistura, não tem reforma, não tem reciclagem. Ele tem que matar
a nossa antiga maneira de viver, o escravo do pecado, para dar lugar em uma nova vida que ressuscitou juntamente com Cristo. Então, esse é o chamado do Senhor para todo aquele que crê. Você sabe que tem aquelas tradições, salta 7 ondas, Superstições, né? não é? E não come bicho que cisca para trás, Roupa branca. roupa Roupa branca. Amarela se quiser dinheiro. Pois é. Cores agora, né? É uma série de crendices, de tradições pagãs, e que estão no meio da cristandade, e que muitas pessoas se envolvem com isso, mas nós não somos reformados, mas recriados. Verdade. Regenerados. Exatamente. O Espírito Santo nos faz novos. Ele não nos melhora. Não é a melhora do Adão, não é a evolução do Adão. Não é? E esse é um dos pontos que a gente precisa entender. O ano novo o ciclo só muda de Dígito. de dígito. É isso aí. Mas não tem essa mudança de vida nova, mas em Cristo. E não é você sair de uma igreja e passar para outra. Tem muita gente que confunde a fé cristã. Eu era católico, agora sou protestante. Eu era protestante, agora sou católico. Isso tudo não diz nada. O que diz de verdade é: eu estava em Adão e agora estou em Cristo. É passar da morte para a vida, como a Bíblia Não é? diz. Né? Eu vivia pela lei e agora eu vivo pela fé. Então essa é a ênfase do apóstolo Paulo, da nova criação. E ele está apontando para algo que a gente trabalha muito aqui, que é regeneração, né? Novo nascimento. Foi a discussão de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos era um religioso de gravatinha, todo arrumado, todo cheio de conceitos e preconceitos. E Jesus diz para ele assim: olha, se alguém, eu acho a gentileza de Jesus, né? Ele não foi de frente contra o Nicodemo. Ele disse: se alguém não nascer de novo, Não pode. não pode. Não pode ver. Não pode ver o reino de Deus. É bom você pensar nisso, que nós estamos falando aqui, não é para você mudar de uma religião para outra. É para que Jesus troque o seu coração. Você passe da morte para a vida. É verdade, porque até nesse próprio texto que nós acabamos de ler em Gálatas, Paulo está repreendendo Pedro naquela situação ali, e ele conclui com essa fala, mas antes ele está falando que justamente a vida não é pela lei. O próprio verso 19 fala: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, muito dessa ideia que a gente tem de mudar de comportamento, mudar as coisas que eu faço, as minhas obras, né, no ano novo, é para que eu seja uma pessoa melhor, muitas vezes para que eu até seja aceito por Deus. Mas o Senhor olha para mim como um velho homem. Tudo o que eu faço, a palavra fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Né? Não tem nada que eu faça que possa me levar mais próximo da salvação. A única coisa que me aproxima do Senhor é Cristo. Porque Ele é a porta, Ele é a ponte, Ele é o único mediador. Então é por meio da cruz. Não adianta nada eu passar no ano novo pulando ondinha e ir direto para o inferno. Né? Isso tudo não quer dizer nada. Para o Senhor, isso são todos os comportamentos pagãos. O que importa é viver para o Senhor através da cruz, porque é ali que nós temos vida nova. Né? Com toda certeza, nós estamos diante do maior milagre que pode acontecer numa pessoa. É ser feita nova criatura, que não é algo que nós alcançamos por nós mesmos, mas é algo que nos é dado. É uma realidade que parte do Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá um novo coração. E eu espero que você pense nesse assunto. Que você considere isso como a realidade mais importante na sua vida. Porque a Bíblia diz que adianta o homem ganhar um inteiro
e perder a sua alma. Isso é realmente tremendo. Nós vamos ter uma paradinha e já nós voltamos para conversar um pouco mais sobre esta realidade. Ano novo, vida nova? Pois sim. Novidade só em Cristo. Nós precisamos entender isto com mais clareza. As coisas velhas já passaram. Como é que isso acontece? Porque o texto diz, se alguém está... Em Cristo. Não está dizendo se alguém está na igreja. Nem na virada do ano. Nem na virada do ano. Nem de branco. Nem de branco. Uhum. Nem saltando Ondinha. ondinha. Se alguém está Em Cristo. em Cristo, é Uma nova Nova criatura. criação. uma nova criação, é uma nova criatura. Aí ele diz, as coisas velhas Já passaram. já passaram. Onde é que elas passaram? Na cruz. Na cruz. Na cruz. Essa expressão indica que os aspectos antigos da vida, a culpa, a escravidão, o pecado, a alienação, foram deixadas para trás. Condenação da lei. A condenação da lei, o comportamentalismo externo não é a vida interna. Não. Porque tem muita gente que expõe uma conduta que é só para inglês ver. Uhum. Não tem nada de real, não é? Como é que vocês veem essa coisa velhas que já passaram? Como o senhor disse no início da nossa conversa, é talvez a maior demonstração, talvez não, certamente, a maior demonstração do poder de Deus é a transformação de um homem de dentro para fora. O maior milagre. Muito mais. Acredito eu que ele empenhou muito mais poder Certamente. na regeneração do homem, Do no que na- refazimento do ser humano, do que na própria criação dele. E esse poder transformador de mudar o coração do homem, transformá-lo de dentro para fora, isso é verdadeiramente deixar as coisas velhas para trás. Deus, na cruz de Cristo, pelo poder da sua glória, ele muda os afetos do ser humano. Aquele homem que antes era, como o senhor disse, escravo do pecado, amante do pecado, ele se torna agora amante do Senhor, se torna coparticipante da sua natureza, amante da sua lei. Ele passa a amar, pelo poder de Deus, as coisas que Deus ama. E isso é verdadeira liberdade. Isso é verdadeiramente um homem deixar para trás as coisas velhas, pelo poder de Deus. Desculpa, pastor. Pode falar. Eu gosto de dizer que a cruz ela inverteu a situação de uma forma assim maravilhosa, porque a situação de todo ser humano e a nossa antes do Senhor nos alcançar é que o nosso velho homem ele estava vivo, mas o nosso espírito estava morto em delitos e pecados. E a cruz de Cristo, a obra de Jesus Cristo naquela cruz, ela inverte a situação. Aqueles que creem, eles passam a ter as coisas invertidas. Então o espírito que estava morto foi vivificado na ressurreição juntamente com Cristo. E o velho homem que estava vivo foi morto juntamente com Cristo. Então, esse é o poder da obra de Cristo, esse é o poder do Evangelho, ele que muda todas as coisas. Aquilo que era ruim de estar vivo morreu, que era o velho homem, e aquilo que era ruim de estar morto, que era o Espírito, foi vivificado juntamente com Cristo. Isso é maravilhoso. Amém. Além disso também, eu acho que uma das coisas que o Marcinho falou, que eu acho que para mim falam muito alto nessa questão, é a questão da escravidão. A gente era incapaz de resistir ao pecado. É verdade. A gente era incapaz de falar não. Eu gosto de falar, eu lembro que na época que eu estava na faculdade e alguns amigos contestavam isso, eu falava assim, cara, deixa eu falar uma coisa, eu sou livre, porque eles falam, muitas vezes os cristãos são cobrados, né? Mas vocês não podem fazer nada. Não tem liberdade? Vocês não têm liberdade de fazer nada, vocês estão tudo certinho, quadrado. Eu falo, cara, você é.
Você consegue? Você pode resistir ao pecado? Você pode resistir às coisas que o mundo exige de você? Ao status, riquezas, ambição? Ou você é livre para ser o que o Senhor espera que você seja? Eu sou livre. Você é? Então, essa é a inversão que o Pedro está falando. É a inversão da gente enxergar através da cosmovisão do Senhor. Né? Olhar para o mundo agora com esperança. Olhar para o mundo agora com uma liberdade genuinamente livre. Né? Nós somos livres pela palavra, pelo Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. E servos do pecado para servos do Senhor. As coisas velhas não passam por nosso esforço, mas pela obra de Cristo em nosso favor, aplicadas pelo Espírito Santo. Você estava contando, eu me lembro de uma vez que eu trabalhava num hospital aqui em Londrina. E Eu lembrei dessa história também, pastor. Lembrou? Lembrei. E tinha uma menina que trabalhava comigo, e um dia ela disse, Glênio, você não pode fazer as coisas. Não, todas as coisas me são lícitas, só que nem todas me convêm. Aí nós conversamos, ela disse, você não pode fumar. Eu digo, eu posso. Eu posso fumar. Você que não pode não fumar. Aí eu digo, me dá um cigarro aí. Ela me deu o cigarro e eu dei umas 2 baforadas e joguei fora. Disse, eu sou livre para não fumar. Você é escrava porque você só fuma. E isso não é só para cigarro, é para qualquer coisa. Para coisas da carne. Mas em Cristo Jesus, como você falou, o nosso velho homem, que era o servo do pecado, ele foi crucificado com Cristo. E o nosso espírito que estava morto foi vivificado em Cristo Jesus. De modo que nós nos tornamos novas criaturas. Não é que eu não sofra as influências do pecado. Não é que eu não sou tentado. Não é que o pecado ainda exerce poder e eu caio. É que o pecado não terá domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não é isso que é bonito esse evangelho? Maravilhoso. Essa é a verdadeira liberdade que nós temos falado tanto aqui, né? O pessoal fala em virada de ano você mudar determinados comportamentos que você não se agrada, mas você tenta e não consegue. A verdadeira transformação, a verdadeira mudança, quem promove é Jesus Cristo lá naquela cruz, mudando os nossos afetos. E aí a gente se torna, como eu disse anteriormente, participante da natureza divina e passa a desejar de coração fazer aquilo que convém. Para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Essa é a verdadeira mudança. É a mudança da vontade, mudança da natureza, da mente, do coração. É isso que Jesus Cristo nos promoveu lá naquela cruz. Eu gosto muito de um texto que está lá em Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5, que diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Essa é a regeneração. E não é por obras de justiça por nós praticadas. Não. Pessoas se esforçam, Márcio, pastor Glênio e Fernando, se esforçam para tentar mudar essa condição por obras praticadas. Isso aí é você dar murro em ponta de faca, né, pastor? E é cansativo, é frustrante. Isso que a religião ela faz com as pessoas. Essa canga é pesada demais. Por falar nisso, Pedro, você já leu ali Tito, agora lê Apocalipse capítulo 21, verso 5, que é quase o finalzinho da Bíblia, e há uma importante declaração aqui que o Espírito Santo colocou, que nós precisamos considerar. A palavra diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Olha que coisa mais preciosa. Eis que faço novas todas as coisas. Aleluia. E disse, escreve isso aqui, rapaz. Porque estas palavras, além de serem fiéis Registra. e verdadeiras, registra isso no seu coração. Porque isso aqui é importantíssimo. A novidade da vida em Cristo não é apenas espiritual. Não.
ela também é prática, Certamente. moldando nossas atitudes no trabalho, na família, nas nossas prioridades. Essa vida não é eu vou ser um ET espiritual, não. Eu vou ser uma nova criatura em todas as áreas da minha vida. Não é? A palavra de Deus que diz que a gente, como a nossa natureza foi mudada, nós passamos agora a produzir fruto. Não é? Como uma árvore nova produz frutos novos. Não é? É isso que fruto novo, novidade de vida. Não é? Novidade de vida. E a palavra, ela mostra que antes da conversão, todo ser humano caído é como um sanguessuga egocêntrico. Ele olha para o mundo e ele pensa, né, pastor? Como eu posso me aproveitar dessa situação? O que eu posso subtrair aqui, tirar de alguém para pegar para mim? Então, o ser humano ele sempre está pensando, até em obras de misericórdia, entre aspas, ele sempre está pensando em como ele pode extrair do mundo. Só que o Senhor ele muda essa nossa mentalidade e o que o cristão é chamado a como eu posso abençoar nessa situação? Como eu posso acrescentar? Como eu posso bem dizer? Então, essa é a mudança de mente que o Senhor traz a todo aquele que crê. A gente conhece o cristão, conhece aquele que foi transformado pelos frutos dele, né? Por aquilo que ele produz. Então, é impossível uma pessoa ter uma vida nova, é impossível você ser regenerado pelo Senhor e manter o mesmo comportamento que você tinha antes. Isso não quer dizer que eu não vou pecar, mas quer dizer que eu passo gradualmente, às vezes mais devagar, mas às vezes mais rápido, não existe uma regra para isso. É o Senhor que faz e é dele que nós dependemos. Mas é fato, o Senhor vai nos limpar e vai nos purificar para que a gente caminhe nas boas obras que Ele tem preparado, né? Eu queria que você pensasse, nós queríamos uma aplicação aqui, que estar em Cristo significa que todas as bênçãos espirituais fluem dele. E é por meio dele que tudo acontece. Uma outra coisa é que a nova criação demanda na vida de santidade, que você falou. Não é uma vida de corrupção, é uma vida em que há santidade. E uma terceira coisa, você foi recriado. Se você ainda não foi recriado, diante de Deus, diga, tem misericórdia de mim. Troca o meu velho coração. E não há razão para olhar para trás. Vida nova é em Cristo. Uma palavrinha de cada um, rápida. O nosso chamado é o mesmo dos apóstolos, dos profetas de Jesus Cristo. Você já nasceu de novo? Você já se arrependeu de quem você é, dos seus pecados? Nosso chamado é para que você creia no Senhor Jesus Cristo, que Ele te fez uma nova criatura naquela cruz. Nesse ano novo, acho que é mais importante do que a gente fazer promessa, a gente buscar novos comportamentos, novos ciclos, novas atitudes, a gente precisa buscar ao Senhor e a Cristo, né? Essa vida nova, genuína, essa vida nova que nos aproxima do Senhor, que é a única, que é por meio da cruz. Que nós busquemos a cruz em qualquer data, em qualquer dia, independente de virada de ano, se é Natal, que nós busquemos ao Senhor, porque é nele que reside toda a fonte de vida, de consolo, de misericórdia e de transformação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Ser uma nova criação é a maior obra de Deus para o ser humano, que supera todas as outras da sua criação. É verdade. Grande abraço, coração para coração. Até a próxima.